Imagine, você está em um barco na Baía de Guanabara, em 18 de abril de 1910. O sol está quente e o tempo é úmido, e você observa algo estranho adentrando a baía. É um navio gigantesco. Ele pesa pelo menos umas 4 vezes mais do que qualquer outro navio grande no Rio de Janeiro. Tem canhões gigantescos e está sendo acompanhado por cruzadores de marinhas internacionais. Começa uma cerimônia. Os navios disparam seus canhões, em prol da celebração do comissionamento do mais novo navio da Marinha do Brasil. É o maior navio de guerra que você já viu. Ele é entregue ao Brasil, no encoraçado Minas Gerais. Precedentes. Em tempos de Revolução Industrial, a massificação das coisas se tornou comum. O emprego de aço na construção naval militar mudou tudo e acabou por acarretar uma corrida armamentista entre as potências europeias. E, em meio a uma crise socioeconômica, o Brasil, recém-transformado em república, decidiu reformar e remodernizar sua marinha. Ao final da década de 1890, a marinha do Brasil encontrava-se ultrapassada e obsoleta, principalmente quando comparada com as marinhas dos países vizinhos. Acabava a monarquia no país e agora se necessitava de uma grande reforma ou modernização da marinha. Em 1904, o Brasil acumulou recursos suficientes para um programa de construção naval devido às vendas de borracha e café ao hemisfério norte. O ministro da Marinha, Almirante Júlio César de Noronha, assinou o primeiro plano de construção, que tratava da encomenda de 3 belonaves semelhantes ao encoraçado inglês Swiftshire, sendo chamados na Armstrong Whitford como Design 439. Eles contavam com deslocamento de 12.000 toneladas, velocidade máxima de 19 nós, contendo blindagem de até 228 mm na cinta blindada e armado com 12 canhões de 154 mm montados em 6 torres duplas. O plano vigorou até o momento em que o HMS Dreadnought, revolucionário na construção naval bélica, foi comissionado. Logo, o plano é alterado, e o novo ministro da Marinha, Alexandrino Faria de Alencar, direciona a verba para outro plano, dessa vez constituído por 2 Dreadnoughts, o Minas Gerais e o São Paulo, com a possibilidade da encomenda de um terceiro mediante a finalização do primeiro. 2 cruzadores da classe Bahia, 15 contra-torpedeiros da classe Pará, futuramente transformados para 10, 3 submarinas da classe Foca e mais 3 tenders de submarino. Agora, os novos Dreadnoughts da Marinha do Brasil seriam poderosíssimos e deixariam o Brasil, um país antes encarado como insignificante para o cenário naval bélico, como o terceiro país no mundo a encomendar um Dreadnought, na frente da França, Rússia, Alemanha e Japão. A notícia de tal fato foi encarada com espanto pelas potências ao redor do mundo. Os Estados Unidos começaram a fazer alianças militares com o Brasil, e a maior reação foi a da Argentina. Cogitaram até mesmo invadir o Brasil caso um dos Dreadnoughts não fosse cedido a eles. O plano vazou aos jornais e o governo teve de renunciar. No entanto, o governo seguinte ainda propôs medidas para ficar à altura da Marinha brasileira, e futuramente também encomendaria 2 Dreadnoughts. Sozinha, a classe Minas Gerais desencadeou uma corrida armamentista na América Latina. Dados. O encoraçado Minas Gerais foi então encomendado em 1907 para ser construído no estaleiro Armstrong Whitford da cidade de Newcastle upon Tyne. O batimento de quilha ocorreu no dia 17 de abril de 1907. Seu lançamento ocorreu no ano seguinte, no dia 10 de setembro, contando com o batismo da esposa do ministro de Relações entre o Brasil e a Inglaterra, e o Minas Gerais foi então comissionado na Marinha do Brasil no dia 18 de abril de 1910. Seu deslocamento máximo era de 21.500 toneladas, tinha um comprimento de 165 metros, uma boca de 23,31 metros, um pontal de 12 metros e um calado de 8,54 metros. Era propulsionado por 2 motores a vapor, reciprocantes de tripla expansão, da Vickersons and Maxons, alimentados por 18 caldeiras a carvão Babcock and Wilcox, gerando uma potência de aproximadamente 23.800 cavalos. A potência era dirigida então a 2 eixos com hélices de 4 pás cada. Com isso, o navio poderia atingir uma velocidade máxima de 21 nós, com autonomia de 3.600 milhas náuticas a 19 nós e 10.000 milhas náuticas a 10 nós. Sua blindagem variava de 229 mm de aço, fornecido pela Krupp,
a meia nau, isto é, no meio do casco. Já em suas extremidades, ele teria 152 mm. Nas torres principais ele teria a blindagem de 229 mm também, e 203 mm nas placas laterais da torre. No que se diz ao sistema de combate em inundações, Minas Gerais possuía 13 compartimentos estanque transversais, que eram isolados. Se um compartimento sofresse inundação, os outros não seriam afetados. Também tinha uma proteção anti-torpedo em redes metálicas, apresentando em 3 metros de distância do costado e 4 metros acima da linha d'água. Seu armamento era constituído por 6 torres duplas de canhões Armstrong 305 mm 12 polegadas, 22 canhões Armstrong de 120 mm 4,7 polegadas e 8 canhões 47 mm, que poderiam sujeitar-se ao desembarque e embarque do navio. Era tripulado com 1.173 homens, desses 48 oficiais, 90 suboficiais e primeiros sargentos e 1.035 praças. Agora, nos voltamos à cena inicial. Rio de Janeiro, 18 de abril de 1910. Minas Gerais adentra a Baía de Guanabara. À direita disparos de canhões dos navios USS North Carolina e SMS Kaiser Karl VI. O maior encouraçado da Marinha do Brasil e um dos maiores do mundo na época havia sido comissionado. Porém, algo naquele ano viria a acontecer com Minas Gerais e a Marinha do Brasil. À época, a escravidão acabara de ser abolida por lei. No entanto, na Marinha as punições físicas eram recorrentes. A palmatória, o famoso bolo, que os marinheiros tomavam, e as 25 chibatadas que ocorriam são exemplos de castigos empregados. A pressão, longas jornadas de trabalho e baixos salários atingiram seu estopim. João Cândido Felisberto, um marinheiro nascido em 1880, filho de escravos, juntou-se à armada aos 15 anos de idade. E em 1910, estava organizando uma rebelião que aconteceria no dia 25 de novembro daquele ano, alguns dias depois da posse do presidente Hermes da Fonseca. No entanto, no dia 16, um oficial relatou ao comandante João Batista das Neves que avistou o praça Marcelino Menezes entrar no navio com 2 garrafas de cachaça. Marcelino foi então punido com 250 chibatadas nas costas e desmaiou no processo. A punição levou João Cândido e a tripulação do Minas Gerais a adiantarem o motim para o dia 22 de novembro, e assim se fez. Os primeiros disparos da rebelião foram ouvidos às 22h40 no dia 22, com a morte de 6 oficiais, incluindo o comandante João Batista das Neves. Mais tarde, no dia seguinte, juntaram-se à rebelião a tripulação dos navios São Paulo, Bahia, Deodoro, o navio escola Benjamin Constant e os torpedeiros Timbira e Tamoio. Tendo concentrado a grande parte do poderio da Marinha do Brasil em suas mãos, João Cândido efetuou alguns bombardeios na cidade do Rio de Janeiro e navegou pela Baía de Guanabara. Minas Gerais utilizou seus canhões secundários para atingir instalações da Marinha e acabou por ferir alguns civis e matar 2 crianças no antigo Morro do Castelo. No dia 23, os marinheiros enviaram uma carta ao governo exigindo melhores condições. Mediante resposta, o motim, então, cessaria. A recepção do governo foi, primariamente, de retaliação, onde montaram um plano para atacar com um cruzador Rio Grande do Sul. Com medo do ataque, os rebeldes fugiram à Baía de Guanabara e passaram a madrugada do dia 23 a 24 em mar aberto. Os militares aguardavam a frota rebelde na manhã do dia 25 de novembro. No entanto, quando eles não compareceram, o governo e o Congresso Nacional começou a reconsiderar suas ações, e a decisão tomada foi para dar anistia aos amotinados e extinguir os castigos físicos na Marinha do Brasil. No dia 26, o presidente do Brasil na época, Hermes da Fonseca, subia a bordo do Minas Gerais para assinar as sanções das medidas. Ao final da revolta, foi dito que os navios foram muito bem conduzidos pelos revoltosos e que, surpreendentemente, foi relatado que o álcool durante a revolta tenha sido jogado ao mar por ordens de próprio João Cândido. Os canhões principais do Minas Gerais e do São Paulo não foram utilizados por motivos desconhecidos. O que se sabe com relação a isso é que, segundo relatos, as torres do São Paulo estavam inativas devido a um dano feito pela água salgada do sistema hidráulico. Restam dúvidas a respeito da não utilização dos canhões do Minas Gerais, no entanto. Os anos seguintes. No dia 30 de outubro a 6 de dezembro de 1913, o encouraçado passou pela sua primeira reforma, onde ocorreu a remoção da grade anti-torpedo e reforma geral de alguns compartimentos para os tripulantes, como a cozinha.
foi apontado pelo Estado-Maior da Armada a necessidade de modernização do encouraçado a respeito do sistema de controle de disparo, à época praticamente inexistente no navio. Esse problema reverberou quando, em 1917, a Marinha Brasileira tentou oferecer os dois Dreadnoughts, São Paulo e Minas Gerais, para lutar junto com a Royal Navy. A oferta que foi rejeitada devido justamente ao fato de que o navio ausentava de controle de disparo. Para piorar a situação, no ano seguinte, quando a caminho dos Estados Unidos, 14 das 8 caldeiras do navio irmão do Minas Gerais, São Paulo, falharam. Isso forçou a Marinha a finalmente promover a primeira reforma dos dois encouraçados, com a do Minas Gerais ocorrendo em 1º de setembro de 1920 até 1 de outubro do ano seguinte. Essa modernização foi crucial. Ocorrendo a instalação de um novo passadiço, favorecia um ricochete semelhante aos presentes nos Dreadnoughts americanos. Também contou com a instalação de um sistema de controle de disparo, com ênfase para as torres de super disparo. A Era Tenentista. Em 6 de julho de 1922, o Minas Gerais e seu irmão São Paulo e o contra-torpedeiro Paraná foram suprimir os rebeldes da revolta tenentista de 1922, que ocorreu no forte de Copacabana. Os encouraçados compareceram por volta das 7h35 da manhã. O forte de Copacabana estava em uma posição vantajosa, por onde os navios só poderiam travar um combate a curta distância, além do fato de que o forte tinha uma blindagem de até 12 metros de concreto. No entanto, ocorreu uma sabotagem e o mecanismo de rotação da torre de 190 mm não estava funcionando, o que permitiu com que o encouraçado São Paulo atingisse, confirmadamente, 2 granadas de 305 mm nas paredes do forte de Copacabana, sem ser retaliado. Às 10 horas, o forte hasteou a bandeira branca e Minas Gerais não teve oportunidade de utilizar seus canhões. Exatamente 2 anos depois, eclodiu a violenta Revolta Paulista de 1924. Onde Minas Gerais e seu irmão atuaram, mais uma vez, ao lado dos legalistas. O Minas Gerais havia transportado quase 500 marinheiros. Muitos deles subiram a Serra do Mar e foram combater os rebeldes paulistas. Em 6 de novembro, no pós-revolta paulista, acumulou-se um grande número de prisioneiros políticos no navio-prisão Cuiabá, alguns deles vindos da revolta dos 18 do Forte de 1922. E na tentativa de forçar o governo e libertá-los, o encouraçado São Paulo amotinou-se, rodeando a Baía de Guanabara, tentando agregar mais tripulações para a causa. Minas Gerais não se juntou, e por isso os tripulantes do São Paulo dispararam um canhão de 120 mm que feriu um marinheiro. Logo após, o São Paulo suspendeu da Baía de Guanabara, mesmo limitando-se com apenas 5 caldeiras funcionando. Minas Gerais conseguiu persegui-lo, vendo o encouraçado ser alvejado por alguns fortes na costa, e os prisioneiros de dentro do navio conseguiram se libertar. Houve um tiroteio a bordo. Minas Gerais então cessou a perseguição na altura de Cabo Frio, e seu irmão seguiu até Montevidéu, onde buscou asilo em 10 de novembro de 1924. A segunda modernização do encouraçado Minas Gerais começou em junho de 1931. Durante esse período, o foco estava em rearmar o navio, que já estava obsoleto no quesito de armamento antiaéreo, adicionando 2 canhões novos de 120 mm, 6 canhões Madsen de 20 mm, instalação de telêmetro óptico Zeiss e elevação das torres principais aumentou de 13 graus para 18 graus. Deve ser ressaltado também o fato de que os depósitos de carvão foram substituídos por tanques de combustível diesel e as 18 caldeiras Babcock & Wilcox foram trocadas por 6 caldeiras John Thornycroft & Company. A modernização acabou em abril de 1938. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Minas Gerais enfrentou serviço leve e inexpressivo. Manteve-se em Salvador, ancorado como uma bateria de defesa flutuante, de 1943 a 45, quando retornou ao Rio de Janeiro. Ficou inativo por mais 7 anos, dando baixa em serviço ativo no dia 16 de maio de 1952. Permaneceu incorporado à esquadra até 27 de janeiro de 1953, com a mostra de desarmamento ocorrendo em 30 de maio daquele ano. Foi vendido para uma empresa italiana de desmanche em 1953 ainda. Então, em 11 de março de 1954, o navio que 40 anos antes era um dos mais poderosos do mundo estava zarpando pela última vez da Baía de Guanabara. Saiu sem comemoração, sem salvas, timidamente, em direção à Itália, onde seria desmantelado.
Legado. O encouraçado Minas Gerais causou uma corrida armamentista na América do Sul. Passou pelo maior motim brasileiro, suprimiu revoltas tenentistas e entrou para a história da Marinha do Brasil. No entanto, a maneira com a qual ele foi reformado e a demora para adicionar itens úteis que tirariam o encouraçado da obsolescência nos leva a concluir que, tão importante quanto ter, é manter. E é isso que se faz com réplicas navais desse modelismo. Encomende conosco miniaturas de navios da Marinha Brasileira, Britânica, Estadunidense, você decide. Faça sua própria coleção. Os dados de contato estão aqui na tela. Se você quiser saber do segundo navio a ostentar o nome Minas Gerais da Marinha Brasileira, nada mais nada menos do que o nosso primeiro porta-aviões, o vídeo está aqui na tela também. Recomendo que você se inscreva agora, pois você não vai se arrepender.